De repente o Rodolfo resolve olhar. Então eu vou começar a correção com vocês da página 13, 17. Página 17 do caderno de atividades, tá? Peguem lá para a gente começar a correção, então. Vou compartilhar aqui com vocês, fica mais fácil. Estão vendo a página aí, gente? Sim, eu tô vendo. Tá tamanho bom para vocês? Sim? Tamanho tá bom? Tá tranquilo? Tá, Então, tá bom. então vamos lá. Eu acho que vamos começar pela página 16, 17, a número 13. Tá? Mesmo que eu já tenha corrigido para a gente recordar bem, não ficar nada para trás, tá? Então vamos lá. No trecho a seguir, a expressão destacada pode ser substituída por um pronome oblíquo. Me, mim, comigo, te, ti, contigo, olhe, nos, vos, conosco, convosco. Reescreva as frases fazendo essa substituição e os ajustes necessários. Mantenha bem tampados tonéis e barris de água. Lave semanalmente por dentro com escova e sabão. Lave-os, né? Aqui nós vamos colocar aqui no verbo, o pronome vai perto do meu verbo. Lave-os semanalmente por dentro com escova e sabão. Aí nós tiramos essa repetição aqui. Certo? Sim. A 14. Qual é a função sintática do pronome que você empregou no exercício anterior? A função sintática é o pronome oblíquo que está sendo empregado na função de complemento do verbo. Lave-os, lave quem? Ele é um objeto direto, né? Complemento do verbo em forma de objeto direto. Eu coloquei de complemento verbal, que é a mesma coisa. Mesma coisa. Complemento do verbo, complemento verbal. Se quiser colocar entre parênteses ali objeto direto, também pode. 15. Indique os pronomes pessoais dos casos reto e oblíquo nas frases a seguir e a função sintática de cada um deles. Então, aqui nós temos: encha os pratinhos de vasos de plantas com areia até a borda. Eles devem ser lavados uma vez por semana. Esse eles aqui, quem deve ser lavado uma vez por semana? Eles. Esse eles está fazendo a função de um sujeito da oração, né? Quem deve ser lavado? Eles. Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha-os bem fechados. Mantenha o que bem fechado? Eles, né? O que ele está fazendo aqui? Vejam, olha a diferença, né? Aqui ele está antes do meu verbo, então ele é um sujeito, e aqui ele está acompanhando o meu verbo, ele está após o meu verbo. Então ele tem a função de complementar o meu verbo. Somente o meu pronome reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, que pode ter a função de um sujeito. O meu pronome oblíquo, ele vai ter uma função de complementar o meu verbo. Tudo bem até aqui? Sim. A 16. Leia as frases a seguir e reescreva, substituindo os termos repetidos por um pronome oblíquo. Mantenha as garrafas com a boca virada para baixo e verifique-as diariamente, né? Verifique, tracinho, as, diariamente. Aqui está tendo a função, o pronome oblíquo com a função de objeto. Tampe os vasos sanitários, fora de uso ou de uso eventual, e verifique-os semanalmente. Vejam, sempre próximo do meu verbo, por ele estar complementando o meu verbo. Verifique-os. Alguma dúvida nessa questão de número 16? Não. Então, tá bom. 17. Para evitar a repetição da palavra dengue nas frases a seguir, você pode substituí-la por um pronome. Reescreva as frases e responda as questões. A dengue é uma doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Podemos preveni-la acabando com o mosquito. Prevenir-la. Prevenir a ela, né? Que pronome você empregou no lugar da palavra dengue? Foi empregado o pronome lá, que é um pronome oblíquo, a, né?
O lá é só por causa da terminação. Quando termina em i, nós acrescentamos o L, prevenir lá. Se fosse um M, na, seria com na. Então, o pronome utilizado é o pronome oblíquo a. Professora, eu peguei a 16, acabei de chegar. A Banheiro. 16, até agora? Eu voltei, só que daí eu tinha esquecido o microfonezinho. Ah, vamos lá. Em outra página. Vamos lá, então. Tá aqui, né? Na 16. Uhum. Mantenha as garrafas com a boca virada para baixo e verifique-as diariamente. E a de baixo é tampe os vasos sanitários fora de uso ou de uso eventual e verifique-os semanalmente. Tá. Faz a concordância em gênero, né? Se estou me referindo a alguma coisa feminina, a. Se é masculino, os. A 17, você vai complementar, vai colocar aqui, podemos preveni-la acabando com o mosquito. Que pronome você empregou no lugar da palavra dengue? A. O pronome oblíquo a. Tá aqui ele, ó. Prevenir-la. Deu? Uhum. B. Qual é a função sintática do pronome na frase? Aqui ele tem a função de complementar o verbo. Se ele complementa um verbo, ele é um objeto. O pronome refere-se àquele que fala com quem se fala, de quem se fala. Como é a, é ela, se refere a ela, então é de quem se fala. Que fala é a primeira pessoa, com quem que está com o microfone aberto? Que fala é a primeira pessoa, com quem se fala é a segunda, e de quem se fala é a terceira pessoa. Então, eu, tu, ela. Tá? Leia com atenção as frases e responda as questões a seguir. Chikungunya está relacionada à aparência curvada dos pacientes que foram atendidos na primeira epidemia. Para eliminá-la, eliminar quem? A chikungunya. Devemos reforçar as medidas para acabar com os criadores de mosquitos. Aqui se refere o pronome destaque? A chikungunya, né? Ó, preste bem atenção como escreve, tá? Está se referindo àquele de quem se fala, né? De quem nós estamos falando? De chikungunya, da doença. Em que pessoa do discurso está esse pronome? Na terceira. Se é de quem se fala, terceira. Primeira pessoa, eu, quem fala. Segunda, tu, de quem se fala. Terceira, ele, de quem se fala. Segunda, para quem se fala, né? Para quem se fala, e terceira, de quem se fala. Qual é a função sintática desse pronome na frase? Complementar um verbo. Complementar um verbo. Caso a doença chikungunya fosse substituída por vírus da gripe, ó, aqui é feminino, né? Que substituições relacionadas a esse pronome você faria? Nós Mudaria para poderíamos... masculino. Isso, então, eliminá-lo. Seria eliminá-la se fosse a doença, como é o vírus, eliminá-lo. Isso aí, só fazer a troca ali. Tudo tranquilo até agora? Sim. 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 A 19. Reescreva o trecho substituindo o Zika da segunda frase por um pronome oblíquo. Vamos ver. O vírus Zika recebeu a mesma denominação do local de origem de sua identificação na floresta Zika, em Uganda. Para diagnosticar o Zika, devemos observar os seguintes sintomas: dor de cabeça, febre alta, dores leves nas articulações, manchas vermelhas na pele, coceira e vermelhidão nos olhos. Então, aqui nós temos aqui, para diagnosticar o Zika, o que nós vamos pôr aqui? Para diagnosticá-lo, porque é o Zika. Diagnosticá-lo. Vamos tirar esse R daqui, tá aqui, ó. Diagnosticá-lo. E o resto continua tudo igual. Uganda parece Wakanda. Quem te chamou? Letra B. O pronome que você inseriu tem a mesma função sintática do termo sublinhado? Tem, né? De complementar o verbo.
Ó, diagnosticar é verbo, diagnosticar quem? O Zika. Se eu troco o Zika por um pronome, meu pronome continua tendo a mesma função sintática, que é a de complementar o verbo. O pronome se refere àquele que fala, com quem se fala, ou aquilo de quem se fala. De quem se fala, né? Porque é ele, diagnosticar ele. Ele é a terceira pessoa. Então, é de quem se fala. É terceira pessoa de singular, né? Isso. Letra D. Esse pronome concorda em gênero, gênero masculino e feminino, número singular e plural, pessoa primeira, segunda e terceira, com o sujeito. Quem é o sujeito? O vírus Zika. O vírus Zika. Né? Quem recebeu a mesma denominação do local de origem? O vírus Zika. Vocês sabiam que Zika era uma floresta na Uganda? Não, né? Agora que eu li. Caso essa expressão fosse substituída pelo termo dengue, o pronome usado seria, se fosse por dengue, pelo termo dengue, seria lá, né? Diagnosticar lá. Se fosse por as doenças, seria diagnosticar las. E assim sucessivamente. Leia com atenção o texto que divulga o lançamento do livro A Flecha Traiçoeira, de Pedro Bandeira, e responda as questões. Tem alguém que queira ler para mim? Eu. Pode ler. Pedro Bandeira lança o livro A Flecha Traiçoeira em março. A obra trata da questão da tolerância com a história de Aramirim e Iraré. O escritor Pedro Bandeira lança em março, mês no qual fez aniversário, o livro A Flecha Traiçoeira, editora Moderna. A nova obra infantil do autor aborda a questão da tolerância a partir da história dos índios Aramirim e Iraré. Os personagens, descritos como espertos e valentes, nasceram em tribos inimigas. Um dia, os dois se encontram à beira de um rio. As ilustrações de A Flecha Traiçoeira foram criadas por Rogério Borges. A obra faz parte da coleção Pequenos e Sabidos, da qual já fazem parte de 12 livros de Pedro Bandeira. Em 2016, 8 livros dele foram relançados pela Moderna, com revisão do autor. Desde A Estrela com o Dinossauro que fazia au-au em 1983, ele já lançou mais de 1.000 títulos. 100. 100. 100 títulos. Ele 1.000. Juntos eles alcançam a marca de 30 milhões de exemplares vendidos. Muito bem. Já quis Eu tô meio aumentar o número. nervoso para ler, faz muito tempo que eu não leio. Então nós vamos começar a treinar a leitura. Vou começar a pôr textos aqui e pedir para vocês lerem. A gente não pode parar de ler, né? Precisamos continuar exercitando. 20. Qual é o objetivo do texto e onde foi veiculado? O objetivo dele é divulgar o lançamento do livro, né? A Flecha Traiçoeira, do autor Pedro Bandeira. E por onde foi veiculado foi pela mídia. Mas qual? Qual mídia? Tá aqui, ó. Jornal JC Online. JC Online. Tá aqui. É um jornal. Jornal JC Online. Ao observar as características do texto, é possível afirmar que se trata de um texto de divulgação científica, uma notícia, reportagem, campanha publicitária. Uma notícia, né? Professora, qual é a diferença entre reportagem e uma notícia? A reportagem, ela é mais longa e você pode fazer uma reportagem de fatos que já aconteceram há mais tempo. A notícia, ela é bem atual, ela é bem do momento, né? A coisa está acontecendo, ainda está no seu fervor ali, ainda está viva, e aí é uma notícia.
Por exemplo, quando você liga a televisão, coloca no jornal, tudo aquilo que você está ouvindo ali são notícias, são coisas muito recentes, muito novas. Se a gente pega uma revista e tem alguma coisa escrita na revista ali, é uma reportagem, porque ela é maior. A reportagem sempre é maior, tem mais detalhes, tudo. A notícia ela é menorzinha e é do momento. Ah, sim. A gente já aprendeu sobre notícia e reportagem, né? Sim, inclusive eu fiz uma aulinha bem legal para vocês, com vídeo e tudo. Eu acho. Não? É. Foi esse ano? Não, foi esse ano. Quando eu Foi esse apresentei para vocês notícia, eu apresentei notícia e falei alguma coisa de reportagem também. Ah, sim. Eu não fiz lembro. Mas só que eu fiz olha só, eu sentei aqui e perdi, acho que umas 2, 3 horas fazendo um slide que não é fácil. Sim, eu lembro que ainda era quando a gente só tava na aula do YouTube. Isso. Mas acho que a gente também já viu no outro ano. No ano passado, sim, no 6º ano também. Não lembro de nada. Vamos lá. Tá muito novo para ter Alzheimer. Releia o trecho a seguir e indique qual é a função sintática do termo em destaque e que expressão ele substitui. Desde a estreia com o Dinossauro que fazia au-au, em 1983, ele já lançou mais de 100 títulos. Juntos, eles alcançam a marca de 30 milhões. Eles. Qual é a Sujeito. função sintática? Sujeito. Quem alcança a marca de 30 milhões? Eles. Tem a função de sujeito da oração. E ele está substituindo os 100 títulos. Está se referindo a 100 títulos. 23. Leia as frases a seguir e reescreva-as, eliminando a repetição da expressão o livro A Flecha Traiçoeira. O livro A Flecha Traiçoeira será lançado em março. O livro A Flecha Traiçoeira aborda a questão da tolerância a partir da história dos índios Aramirim e Iraré. Podemos trocar esse livro aqui por ele, né? Ele. Está se referindo ao livro. Certo? Aí depois vocês têm outras páginas para fazer. Página 20, que vai ficar para vocês fazerem de deveres, página 20. A página 21. Página 22, que é só para a semana que vem, né? E a página 23, tá? Professora... E mesmo assim ainda vão sobrar atividades, fala. Professora mandou bastante página agora. Para você, mas vocês têm tempo de fazer ainda agora. Vocês ainda têm... Não é muita, não, porque eu lembro que uma vez a professora mandou uma parte bem maior, que ia ter, sei lá, era bem mais. Para menos tempo ainda, né? Agora eu tô dando pouca coisa para vocês fazerem com prazo de uma semana. Eu só vou cobrar isso na semana que vem. E a gente tem que fazer, porque nós temos a avaliação aqui em cima disso, tá? Mas é por isso. Mas agora essa matéria de pronome oblíquo e o negócio do caso reto tá bem fácil. Então vamos ver na prova. Professora, Vocês sempre dizem isso. 23, né? Até 24. 24, tá. Já anotaram lá no... Qual é o conteúdo de prova? Eu já anotei. Até tirei foto para caso eu esqueça o papel. Isso. Vou deixar até aberto aqui. Ó, tá aqui, ó. Conteúdo, apostila, caderno de atividades, olhar com atenção a página 12 do caderno de atividades, que é onde tem todos os pronomes que foram trabalhados, tá? Professora, eu não falei na hora, porque a professora estava falando e ia acabar saindo do foco, mas na 19, na página 18, meu texto ficou muito grande, não cabe tudo. Meu Deus! A minha letra é um pouco maior. Só você e o Pedro Henrique. Com os letrão. E coube só até para diagnosticá-lo Zika. Não, Aí fiquei perdida. Diagnosticá-lo. Até
Isso. Tá. Assim que não pega. Por A feita minha não. foi até Uganda, e Uganda nem tava nas 3 linhas. Meu Deus do céu, gente. Então, pelo menos escrevam a parte que vocês precisam substituir, que é a parte mais Eu só importante. consegui escrever até a parte onde foi substituir. Aí eu vou botar aqueles 3 pontinhos. Isso. Não tem problema. Tá. Tá? Mais alguma dúvida quanto a essa atividade, gente? Não, Então, vocês tinham um trabalho para entregar, era até hoje o prazo de vocês ou é até sexta? era o dia 13, agora o dia da semana, não sei. Dia 13? 13, isso. Então é até segunda-feira que vem. A Uhum. amiguinha nova. Ah, viu, amiguinha? Você depois pergunta para alguém qual é o trabalho para você no fazer. grupo. Eu botei Ó. tem as meninas lá. Das gurias. A Eu Mira botei lá. colocou no grupo. Dá uma olhadinha Só lá o que que é para fazer. o que eu tinha botado era até foi no que a professora tinha marcado pro dia 6. Mas Isso. Eu vou contar pra conversa, daí eu não vi. O professor, Então, depois você se informa com alguém direitinho. Fala, Pedro. eu vou entregar essa semana ainda antes de sexta-feira, porque de sexta-feira a segunda eu vou estar viajando. Então se organiza, manda bem antes para evitar esse negócio de fiquei sem luz, fiquei sem internet e aí não consegui enviar o trabalho para a professora, né? Tá. Vamos, se organize. Vocês ganharam uma semana a mais que as outras turmas, hein? As outras turmas eu tirei até tempo para fazer. Então não deixem de fazer. Faça essa semana. Aliás, já era para estar pronto, né, Pedro? Já era para estar pronto o trabalhinho para não ficar aí depois correndo atrás, aí todo mundo começa a pedir trabalho, e aí vocês ficam tudo atrapalhadinhos. Mais alguma dúvida? Não. 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 Eu vou interromper a gravação, então a gente pode continuar em sala, tá?